Pronto. Serviços de radiodifusão, 1,17% e tarifa de inscrição em concurso público, 3,58%. Essa seria a apresentação da divisão do 5.430.000, que seriam as receitas próprias. Vera, nesse serviço de radiodifusão, nós temos patrocinadores de programa? Não? É que tem a ACAERT, deixa eu ver se eu não estou vendo. Não. A ACAERT, até o Fernando faz o registro das receitas, né, Fernando? Então, é uma associação dos rádios e eles veiculam. Então, eventualmente, no ano, existem algum tipo de pagamento. Mas a princípio só da CAET. Só não é. Não, programas não. Um gráfico, então, a gente trouxe da evolução de 2013 a 2017 das transferências financeiras. Então, de 2013 a 2014, houve um acréscimo de 12% nas transferências financeiras recebidas. Então, de 281 milhões em 2013, foram recebidas 315 em 2014. Já em 2015, esse volume aumentou 5%, indo para 331 milhões. E em 2016, aumentou mais 5%, indo para 347 milhões. E comparativamente entre os anos 2016 e 2017, então houve um acréscimo de 11% nas transferências recebidas. Então houve um total de 385 milhões. Aqui de transferências eu queria fazer um comentário que realmente agora em 2017 foi quando a gente começa a se desargolar do nosso cenário financeiro. Se a gente for pegar 15 e 16, apesar de um crescimento de 5% na receita total, eles foram anos com inflações de 10,95 e de 6,5 aproximadamente. Então, na verdade, a gente teve um decréscimo se a gente for levar valores reais, né? Já no ano de 2017, a gente teve uma inflação baixa, 2,95, com um aumento de 11%. Então, quando a gente começa a conseguir um fôlego financeiro, né? Apesar de a gente não ter tido nenhuma dívida durante esse período, a gente conseguiu controlar os nossos custos nesses 2 anos, mas é quando agora, para 18, a gente vai conseguir retomar algum fôlego financeiro de investimento ainda mais, né? Porque realmente a receita reagiu e a gente tem um crescimento real da arrecadação, né? Eu voltei, né? Tá. Então, sobre as receitas próprias, a questão dos 5.430.000 em 2017 que eu apresentei anteriormente, a gente vai dar uma olhada na evolução desde o ano 2013. Então, no ano de 2013, houveram 4.037.000 em termos de receitas próprias. Para 2014, houve um acréscimo de 19%, tendo sido 4.804.000. Em 2015, houve um acréscimo em relação ao ano 2014 de mais 10%, tendo sido 5.280.000. Em 2016, subiu ainda mais 5%, então foi um valor de 5.555.000. E em 2017, caiu um pouquinho, menos 2%, então se realizou 5.430.000. É aquelas receitas que eu tinha detalhado anteriormente. E aqui é o receita de convênios que o Matheus estava comentando anteriormente, né? Vamos fazer o mesmo paralelo. Em 2013, houve um total de recursos recebidos de 5.382.000. Em 2014, 4.806.000, então menos 11%. Em 2015, subiu esse volume para 8.668.000, um acréscimo de 80%. Só que em 2016, caiu novamente 63% e veio para 3.240.000. E em 2017 ainda caiu um pouco mais, tendo sido 2.683.000. Menos 17% em relação a 2016. Mais algo? Você quer comentar sobre isso? Não. Vou me conter. Todos os percentuais são valores nominais, né? Sim. Sim, verdade. Então a gente trouxe também apenas os totais, porque no relatório constam as despesas de forma detalhada, né? Então, em relação à despesa orçada inicialmente de 398 milhões, ela foi atualizada para 413 milhões no ano, mas efetivamente foi executar 379 milhões. Então a gente pode observar que no que se refere a pessoal em cargo,
foi executado 99,91% do que foi atualizado, né? E na dotação de pessoal, e nas outras despesas correntes foi executado 79,37% em relação à dotação atualizada, e dos investimentos executou 57,02% do total da dotação atualizada. Aqui eu quero comentar. Pode falar. Se a gente observar, agora em 2017 a gente conseguiu voltar para dentro dos 75% da nossa lei de comprometimento, né? Que do ano passado a gente tinha ficado acima, tanto da questão previdenciária, né? Que teve aquele aumento significativo de prévio que a gente comentou ano passado, e a arrecadação caindo, agora a gente conseguiu retornar. E já faço uma explicação para talvez para o ano que vem. Também aconteceu o seguinte, a gente teve um aumento, né, um reajuste do nosso VRV no final do ano, que foi sancionado pelo governador somente em janeiro. Porém, ele era retroativo a outubro, né? Então, na verdade, entrou no exercício deste ano de 2018. Então, no 2018, eu vou ter, comprometendo nesse método, cerca de uns 5 milhões de reais que foi pago de atrasado, que caberia no ano de 2017, dentro do comprometimento, mas vai me comprometer no ano de 2018 também. Pode né? estourar? Não sei, a gente está calculando, mas talvez tenha uma pequena distorção por isso, porque apesar de ele ser referente a 17, como a lei só foi sancionada em 18, ele só vai contabilizar em 18. No Né? ano passado a gente já tinha feito essa menção, né? Que nós estamos ali no... Isso. Né? O ano passado chegou a 76, né? Isso. E esse ano ficou no 73. Isso. Mas mesmo assim ainda, quer dizer, se tivesse jogado... Ficaria bem pertinho de 75. Então isso continua sendo uma preocupação Sempre. da UDESC, né? Uhum. Com relação a esse... Tá ali no limbo, ali no... A questão previdenciária, assim, pra gente, pode parecer assim que é história, mas fez muita diferença. Eu pedi pra Vera uma diferença, né? Em 2014 a gente pagava o PREV 29 milhões de reais. Né? Tu me mandou de dado. O número exato. 29 e alguma coisa. E aí a gente terminou 2017 pagando quase 50. Né? Num tempo que a gente contratou muito pouco, né? Aumentou 20 milhões de reais. A gente contratou muito pouco, mas como teve aquela questão da alíquota, quem entrou depois de 2008 era só 11 e hoje a gente já paga 28, então no meu salário hoje eu desce paga 28 e há 3 anos atrás pagava 11%, isso deu uma diferença brutal e atrapalhou bastante, por exemplo, nas nossas contratações de pessoas. A gente teve que segurar bastante contratação. Diretamente, né? Diretamente. Contrataria muito mais gente, estaria com muito menos pessoas substituto hoje, se não fosse isso, mas deu uma diferença grande. Nós temos quantos substitutos hoje? 300 e... Pessoal tu apresentou no teu dado, 300 e alguma coisa. Agora eu não sei. Mas acho que era isso. É, 300 e... 331, 330 alguma coisa. Ok. Adiante. Agora, só uma curiosidade, como esse valor a mais que foi pago esse ano devido ao ano passado, né, em função da autorização legislativa, né, só foi sancionado nesse ano, né? Isso. Isso ele somaria ao valor que representaria 2018 ou ele ficaria... A princípio ele soma em 2018, porque ele foi pago na Não, competência ele foi de 18, pago, né? sim, mas como se trata da competência Isso para fazer encargos de folha, né? na hora da Da questão do interpretação. IPREV, né? Encargos de folha. Encargos de folha tem impacto financeiro imediato, né? A partir do pagamento. Né? Ele não é orçamentário em si. Né? Sim. Não, mas é que... Ele impacta, agora eu não sei qual é o Eu impacto. digo para esse detalhe Do reajuste ter sido... É um reajuste referente a 2017 pago em Foi 18. escalonado exatamente para isso, para não criar um impacto muito forte. Né? Mas não existe a possibilidade de fazer um ajuste na prestação de conta para dizer que isso não era isso porque era do ano passado? Pagou. É no ano que pagou, né? Sim, sim. Não, porque como 2017... Tinha fôlego? É isso que eu digo, entendeu? Tu falasse, né? Eu já tenho que prever no final do ano que pode atrapalhar o impacto daquele ano, mas era do valor do ano anterior. Aí como demorou para sancionar, só pôde pagar em fevereiro. E não tem como Nesse caso fazer aí- esse ajuste, né? Porque o 2017 fechou. Tá bom. Nesse caso aí não dá pra fazer pedalar. Não, se ele tivesse sancionado, eu cheguei a cogitar a ideia de deixar em restos a pagar. Tecnicamente,
para subir a questão para tentar entrar em 2017. A gente chegou a cogitar, mas ele não sancionou a tempo. Eu não sei se foi por causa disso especificamente, mas esse ano a Folha teve um problema sério, a Folha do Estado como um todo, né? Não sei se alguém ficou sabendo. Não, mas o nosso não faz tanto... Estou dizendo de uma forma geral, assim, porque criou-se um gasto financeiro sem previsão orçamentária. Essa é a questão. Estava previsto um gasto com o pessoal e, de repente, sancionou uma lei que tinha repercussão imediata. Na verdade, se a gente tivesse conseguido tramitar um pouco mais rápido junto do Executivo, né, que demorou um pouquinho para sair do Executivo até chegar ao Legislativo, a gente conseguia ter botado a tempo e ter feito a programação, né, porque a gente já guardou o dinheiro sobre isso, a gente não gastou. Né? Quando sai daqui do Conselho Universitário uma aprovação de um aumento, a gente já reserva esse valor, a gente não gasta. Então, se não for gastar, vai ficar esse valor sempre. Sempre se planeja antes para não dar nenhum tipo de dívida aqui, né? Graças a Deus a gente tem também honrar pago. os compromissos. Tá certo. Está com caixa hoje de quanto? Caixa hoje tá com... Fechou o superávit de 22 com tudo. Vai respirar até o final do ano? Vai, ele fechou 22, mas a gente fez uma operação em dezembro, né, para o governo de 20, que agora já voltou pra gente. Então, na verdade, eu tenho 42. Para ele fechar a conta, mas ele já devolveu para cá e a gente já vai fechar. Para mim foi bom porque agora a gente tá... Só não fica falando muito alto não, tem 40 conto em casa. Não, mas é tudo... Já tá tudo... Já tá comprometido. É comprometido. Meu Deus, quem dera, né? Se tiver. Eu não falo pra ninguém, pode deixar. Não, mas é tudo comprometido. É para fazer giro também. Se a gente não tivesse um mínimo de giro agora, porque na verdade também o secretário da Fazenda, esse ano, e o governador fizeram um decreto do orçamento ser quadrimestral as cotas, né, liberação. Então a gente está recebendo a liberação de cota de 4 em 4 meses. Então, na verdade, a gente não pode nem empenhar os contratos do ano todo ainda, né, por causa desse decreto do governador. O que é questionável, né, porque eu tenho um contrato de 1 ano e só tenho a base de 4 meses, e vou ter de 4 em 4 meses. E ainda bem que a gente tem esse dinheiro que agora eu consigo fazer algum fluxo de caixa de investimento. Senão a gente ia ficar preso no fluxo de caixa reduzido que foi passado. Então, pode passar. Comigo junto demora mais a apresentação. Mas é produtivo. Então, nós trouxemos também os números de 2016. Em relação ao pessoal e encargos, houve um acréscimo de 5,85% em 2017. Outras despesas correntes, um acréscimo de 7,78%. Investimentos, 15,13%. E no total, então, 6,67% de acréscimo na execução das despesas. Esse gráfico, que é um gráfico, acho que o Matheus tinha pedido antes, né? Ali, só para um parênteses, ali onde tem os 6% de pessoal em cargos, é o 5,85%. Onde tem 8, é porque ele está arredondando o gráfico, 8 é o 7,78%, e onde tem 15, então seria o 15,13% ali, com o total, é mais arredondamento. Então, a gente olhando as receitas de 2013. Se realizaram naquele momento, né, se realizou naquele momento 290 milhões. Em 2014, a gente pode acompanhar na linha azul, 325 milhões, um acréscimo de 12% em relação a 2013. Em 2015, 345 milhões, então um acréscimo de 6% em relação a 2014. Em 2016, 356 milhões, um acréscimo de 3%. Em relação a 2015, e em 2017, 393 milhões, um acréscimo de 11% em relação a 2016. Na segunda linha, temos os gastos com pessoal em cargos, que no ano 2013 totalizaram 203 milhões, em 2014, 226 milhões, então um acréscimo de 11%, em 2015, 253 milhões, tendo sido um acréscimo em relação a 2014 de 12%.
Em 2016, 273 milhões, um acréscimo de 8% em relação a 2015. E em 2017, total, então, conforme já mencionado anteriormente, 289 milhões, tendo um total de 6% a mais em relação a 2016. A linha vermelha seria de outras despesas correntes, então, em 2013, 48 milhões, em 2014, 55 milhões, somaram-se 14%. Em 2015, 64 milhões, em relação a 2014, então, 16%. Em 2016, permaneceu em 64 milhões e 200 também. Em 2017, 69 milhões, um acréscimo de 8% em relação a 2016 e 2015. E, por último, investimentos, 13 milhões em 2013, em 2014, 23, tendo subido, então, 72%, 27 milhões em 2015, tendo um acréscimo de 20% em relação a 2014. Já em 2016, esse volume baixou 34%, tendo sido 18 milhões, e em 2017, 20 milhões, acresceu-se um pouco em relação a 2016, em torno de 15%. Aqui foram, como que eu sempre falo, né? 15 e 16 foram os anos que a gente fez. Foram 2 anos que, apesar de aqui parecerem que ele é do 0 a 0, ele não é do 0 a 0. São 2 anos que foram deficitários, porque além disso tem os restos a pagar, né? Que entra no próximo slide. Então a gente consumiu o superávit em 15 e 16 pela questão econômica, né? O investimento aqui a gente teve uma redução, mas se a gente abrir a conta de investimento, a gente reduziu muito o investimento em maquinário. O investimento em obras a gente manteve e até cresceu, né? Como a gente também já discutiu em outra reunião desse conselho, a gente está pensando no investimento de longo prazo que a gente não pode parar, né? Agora que a gente tem um fôlego de caixa, eu posso comprar computador muito mais rápido do que fazer um prédio, né? Posso comprar carro muito mais rápido do que fazer uma reforma. Então a gente priorizou por manter e até ampliar os nossos recursos de investimento em obras, e a gente tinha muito prédio alugado, muita estrutura que ainda não tinha tudo que a gente realmente precisava fazer. Tanto que se a gente for olhar nossas avaliações externas do nosso credenciamento, a gente teve uma diferença muito grande entre elas. Foi 14 ou 13 lá na primeira? A primeira foi 13. Foi 13 e teve agora, foi 16, 17, né? A gente subiu nesse quesito, se eu não me engano, de 3,7 para 5, né, na pontuação. E a gente teve antes que fazer de 3 em 3 anos e agora a gente conseguiu 10, né? Então, realmente, o investimento nisso está fazendo bastante diferença. E agora, como a gente conseguiu este fôlego financeiro este ano, a gente vai conseguir fazer um investimento maior em equipamento já para o ano de 2018. A gente também tem a questão desse ano que a gente está vendo como é que vai ser o comportamento na questão do teto dos gastos, né? Que a princípio o custeio e folha teriam um teto de mais inflação, que a gente está vendo com o governo do estado, já que é a somatória toda, como é que isso vai se comportar. Porque o custeio é uma conta que a gente tem conseguido relativamente controlar nos últimos anos. Ok. A gente traz também um comparativo das receitas e das despesas totais do ano por mês. A gente pode observar na linha azul de receitas, o mês de janeiro foi superior em termos de volume ao volume das despesas, depois maio e daí em outubro. Nos demais meses já andou meio junto a despesa e receita, né? A gente traz um gráfico mais em termos de ter um olhar assim. Sim. Os restos a pagar que o Matheus tinha comentado. Então a gente traz o histórico desde 2014, onde haviam sido inscritos 7 milhões e 92 mil, tendo sido executados 5 milhões e 416, e um percentual de cancelamento de resta a pagar de 24% no total de 1.675. Já acerca dos restos não processados de 2015, os valores inscritos 5 milhões e 927, tendo sido executados 3 milhões e 812, e cancelados 2 milhões e 115, um total de cancelamentos de 36%. Em 2016, o total de inscrição em restos a pagar foi 6 milhões e 8 mil, tendo sido executado 4 milhões e 642 e um percentual de cancelamento de 23%, então o valor de 1.366.
Agora, em 2017, foram inscritos em restos a pagar 5.062.000. Foram executados 3.914.000 e foram cancelados 1.108.000, um total de 22%. A gente pode observar que é o menor índice em relação aos últimos anos, em termos de cancelamento de restos a pagar. Quer comentar alguma coisa, Matheus? Não? Alguma coisa especial nesse resto a pagar? Algum comentário? Por que cancelamento? Ai, depende Tem. de cada ano e cada coisa, na verdade. Cada uma tem uma... Surpreende o volume, quer dizer, se foi inscrito, né? Ele foi inscrito porque estava correto, estava certo. Sim, até foi desenvolvido um trabalho bem próximo à coordenadoria orçamentária, né, Vinícius, que é o coordenador orçamentário. A gente fez um trabalho semanal desde novembro para acompanhamento dos restos a pagar que seriam inscritos em 31 de dezembro. O Vinícius acompanhou os centros a partir de um relatório que nós emitimos semanalmente para que ele tivesse a oportunidade de ter acesso e chegar junto, né, Vinícius, e cobrar, olha, só vamos deixar em resto efetivamente o que deve ser deixado. E, de fato, teve um bom desempenho o trabalho como um todo, né, Vinícius? Mas ainda aconteceu uma situação de um valor de importação que houve um... na verdade, não conseguiu se operacionalizar. É bem... O nosso resto, na verdade, ele tem vários fatores que fazem ele ser alto, né? Para mim, um dos principais é de a gente ter um orçamento e uma execução descentralizada, né? Então, todo mundo, a gente tem em 10 cidades, pessoas escrevendo em restos, cada centro escreve o seu, cada um faz. Não tens E aí, no acumulado, tu vai aumentando. A gente, pro ano que vem, a gente já fez uma forma de incentivar, né? Cada centro tem o seu orçamento que a gente repassa e ele executa. E a princípio esse orçamento, se eles não usassem todo, voltava para a reitoria e pronto, não acontecia nada. A partir desse ano, o que eles economizarem no custeio vira um superávit deles para o ano seguinte e eles recebem esse valor, né? Então eles podem fazer isso como investimento no outro ano. E isso, na verdade, a ProPlan, que é a nossa pró-reitoria que fez a bondade, nesse momento fez a bondade. Aí tem o Matheus, que é o malvado. Aí o que o Matheus fez? Falou, tudo bem, pode ser. Só que com a seguinte condição: o que vocês escreverem em restos e cancelarem vai ser deduzido desse valor. Aí, meio de dezembro, eles vão sair correndo ali. E ele não, para eles terem certeza que assim, porque hoje é muito fácil, tu escreve restos e não tem consequência nenhuma. Simplesmente deixou lá, esse dinheiro fica preso para o Udesc em geral e o centro não vê. Então vai ser isso, se tu quiser ganhar, tu tem que zerar os teus restos para não ser um problema. Na verdade, há uma singularidade, né? Apesar de 2017 ser o menor, mas repete-se a cada ano mais ou menos essa os 23%. essa relação, né? E aí vamos ver se com essa política nova, se eles têm um lado incentivando e outro lado penalizando, se eles controlam mais, né, como um todo, essa parte. Então a questão é a seguinte: nessa lógica de orçamento descentralizado, o ônus de você fazer uma injeção em restos muito justa é o ônus de ter que operacionalizar uma despesa de exercício anterior, que é um processo moroso e chato. O que acontece é que o ônus fica pro centro. O que acontece é que ele não tem nenhum bônus. Então ele acaba fazendo uma superestimativa para não ter o risco de ter que implementar uma ideia. Então acontece que como não tem ônus, só tem ou não tem bônus, não tem nada que motive. Agora ele tem bônus, tem ônus. Exatamente. Ele vai tentar entender melhor. Vamos ver se diminui. Sim, não pode ficar no chutômetro. Nesse aspecto, até vou dar o meu testemunho de algumas unidades que eu acompanhei na contabilidade por aí, que o Tribunal de Contas citou essa unidade por colocar um valor muito alto de despesa do exercício anterior. Então, qual foi o entendimento? O cara cancelou restos e colocou como despesa do exercício anterior. Em termos técnicos, dá no mesmo. A diferença é que você vai onerar apenas o orçamento do ano seguinte. Mas o fato de que o processo de despesa do exercício anterior é muito mais burocrático, né? Que entra no cálculo dos créditos adicionais e tudo mais. Então, é uma coisa muito mais onerosa. E que desvirtua, na verdade, o cálculo do superávit no final, né? Isso atrapalha bastante. Para unidades que têm um superávit que retorna para a unidade, isso é horrível, né? Sim, porque segura o orçamento ali. Ok. Essa engenharia do Estado realmente é cinematográfica. Porque é absurdo.
Mas tudo bem. Podemos seguir? Nós trouxemos também um relatório do superávit financeiro e também trouxemos uma retrospectiva histórica desde o ano 2014, quando houve um total de 42.664.000 no total. Em 2015 foram 35 milhões, então menos 16%. Em 2016, 32 milhões, em relação a 2015, menos 8%. Em 2017, 22 milhões, menos 32 em relação a 2016. E desses 22 milhões estão livres, né, na conta única, 11 milhões e 400 e os outros 10 milhões então são recursos de convênios. Queres comentar? Aqui vocês veem a diferença, na verdade, vocês viram que a receita foi maior que a despesa, mas foi porque a gente fez essa operação de 20 milhões que já retornou para a fonte 100, né? Que na verdade era daqui, aqui era 31, e aí a gente fez dia 18 de dezembro e retornou dia 4... Dia 21 de dezembro dia 21 e de retornou dezembro, dia 22 de dia 22 de janeiro, né? Então esse dinheiro já está em conta, o DS já está usando, então só foi feito o que o governo precisou para fechar uma conta, a gente atendeu. Conta chamada Folha, né? Que não era a nossa estava paga. Devidamente remunerado com uma taxa de juros. Não, de 20 não rolou os juros, mas... O crédito rotativo não foi. Mas rolou uma aproximação com o governo também, que é importante, né? Dá um crédito aí. Dá um crédito intangível. Esse crédito é intangível. Porque algumas áreas não tiveram, vamos dizer, essa competência que teve a UDESC, a administração dos seus recursos. Não é algo muito extraordinário, na verdade, isso conta o máximo. Todo ano eles acabam necessitando para fechar a folha de pagamento da educação. Então esse ano de novo eles precisaram. Então, esse ano vão precisar. É só a diferença. Eles precisaram, agora conta o máximo. Mas tem alguma coisa nas outras áreas? Assim Que deveriam... certeza pessoal é elevada. É educação principalmente. O Vinícius falaram, como é que ficou aquele dinheiro da Celeste nossa? A gente falou anteriormente, é o que está entrando, 412 mil por mês. Ele faz chamado, Desde mas julho. não é bom. Estão quitando. 412 mil por mês? Isso, Isso, fracionado. Pagaram 18 milhões, negócio? Isso, mas Parcelado. são 60 meses. Parcelado. 5 aninhos. Passou uma lei na Assembleia sobre isso, né? Foi aprovado e tudo. Foi aprovada uma lei na Assembleia sobre Nós isso. temos uma fonte nova agora. É. Quer dizer, devo não nego, pago... Pago em leves prestações. E eu escolho. Pelo menos esse ele não pagou em leves prestações, foi de uma vez só, foi e voltou. Ok. Então tá resolvido esse impasse lá da Celeste lá, tá... Tá entrando todo mês, a gente sempre verifica se tá entrando. E também trouxemos um relatório dos ativos e passivos a pedido do professor Dorival, na última reunião, onde a gente observa que em 2017 foram uma movimentação de 192 milhões e superior 6% a 2016, total do ativo, que era 180 milhões. Total do passivo mais patrimônio líquido também 192, sendo seguido de 6%. A gente pode observar que há uma aplicação razoável no imobilizado, né? Sendo seguido do circulante, deduzindo apenas as obrigações. E o patrimônio vale 4%. E o PL, então, o PL cresceu esses 4%, né? Tirando a inflação aí de 3%. É, 3. Ficou estável o patrimônio líquido. Isso. Tá dando lucro, né? Estamos no lucro. Então, mais uma vez a gente lembra que esse é o endereço que estão disponíveis os relatórios e também tão logo sejam aprovados pelo Conselho os demais demonstrativos contábeis, a gente vai disponibilizar também ali, que ainda por enquanto não estão disponíveis, né? Queria agradecer muito a presença do Josemar, que nos acompanha mensalmente na contabilidade, também agradecer a oportunidade, Matheus, da gente continuar trabalhando e agradecer a presença da equipe, que é uma equipe muito forte. Eu posso dizer que eu sou totalmente apoiada pela nossa equipe e que se eu posso contar com eles sempre, eu agradeço a dedicação. Muito bem. Eu não sei se eu perdi o time, talvez o Matheus possa me responder. Essas obras que foram concluídas de aquisição, reforma, né, que foram entregues,
São obras que você estava alugando outros prédios? Algumas sim. Por exemplo, no caso de Balneário Camboriú, a gente tinha 2 prédios alugados, né? E agora a gente terminou uma obra, um já foi desalugado, e o segundo a gente só vai fazer algumas adequações, fazer uma obra pequena e deve também já desocupar, né? Em Pinhalzinho era uma questão um pouco mais complexa, porque a gente tinha lá uma estrutura anterior que, devido a alguns problemas de construção, ela foi praticamente condenada, ela está totalmente fechada, né, e está sendo reformada agora. Enquanto isso, a gente estava num aluguel em outro espaço, a gente terminou de construir um espaço novo e está terminando de reformar. Vai zerar o aluguel quando terminar a reforma, tá? No caso de Pinhalzinho. Nas unidades de Lages a gente não tinha nenhum aluguel, que foi inaugurado agora. Na unidade de Birama a gente tem um aluguel, tem até acho que empréstimos em outros lugares, a gente está com um pedaço no IFES, que não é o que a gente tem de adequado, a estrutura também é muito antiga, né? Mas assim que for terminado também acho que já vai dar uma boa equalização para aquele centro. E Joinville não é uma estrutura alugada, também não tem estrutura alugada, é um espaço novo. A maior parte que a gente tem de aluguéis são em centros mais novos da UDESC, né, que tem mais ou menos uns 10 anos eles. Esses tinham bastante estrutura alugada, mas estamos conseguindo diminuir relativamente bem isso. E o corpo docente desses lugares que foram abertos, vocês contrataram, por isso a aquisição de mais... A gente contratou, mas ainda não está no adequado, né? Como eu falei, como a folha está estourada, a gente ainda tem muito substituto. E além disso, além dessa questão, existe mais... A gente tem um teto no nosso plano de carreira de 900 docentes, tá? Esse teto de 900 docentes não é adequado para a gente ter efetivo em todas as posições. A gente precisaria aumentar esse teto. A gente queria aumentar, acho que inicialmente acho que era para 1.200, mas a gente mandou escalonado para o governo em 980, tá? Essas questões de mudança de plano de carreira também o governo não tem aprovado, não tem passado para frente. A gente está desde 2014 com isso. Então, na verdade, o que a gente faz com docentes? A gente bate no teto, aí quando vai a oneração e aposentadoria volta, aí faz um concurso para bater no teto de novo. E aí a gente não pode passar por isso, porque o governo não altera, o que pra gente não é bom, porque a gente acaba ficando com substituto. A gente já recebeu denúncia do Ministério Público de uma questão sobre isso, que ficava há muito tempo substituto naquela vaga, e a gente respondeu. A gente ocupou todas as vagas, agora vai fazer um de novo porque desocupou, mas enquanto o Executivo não mandar para o Legislativo essa mudança, a gente não pode desobedecer, eu não posso também criar mais vagas, né, que não estão autorizadas pelo Poder Legislativo. Então isso é uma problemática que a gente está tentando resolver. Aí você limita a questão também de investimento em outros lugares, em outros municípios. Exatamente. Né? E se for considerar também a pós-graduação, que ela tem um crescimento grande nos últimos anos, nos últimos 12 anos, ela também te tira mais pessoas da graduação, também te faz necessidade de mais pessoal, né? E esse limite tem nos causado alguns problemas. Além do financeiro, esse limite de números também. Ele foi titular em 2006. Em 2006 o contexto era outro. Nós tínhamos menos centros de ensino, tínhamos menos cursinho de graduação e menos pós-graduação. Então o limite de quadro pessoal era um limite adequado para aquele contexto. Agora, no contexto atual, com a expansão da universidade, o quadro está defasado, o limite é defasado. Então, na prática, é lógico que precisa de atualização, só que a atualização do plano de carreira é uma coisa complexa no governo, porque acaba embutindo outras vantagens e outros pleitos, além do quadro. Se fosse estritamente do quadro, pontualmente do quadro, até teria mais factível que o governo aprovasse. Mas não é o caso, na verdade. Quando se levanta a leva de mudar o plano de carreira, acaba montando-se uma mudança, alteração razoável, porque de fato cabe a alteração. Só que tem coisa pontual que acaba nos gerando um. E é grande, assim, é complicado que na Fazenda eles entendem que qualquer mudança já do quadro, mesmo que seja para o futuro, eles já entendem como um impacto financeiro. Sim. Então se eu quiser criar 1.200 vagas, eu não vou chamar... Hoje eu não tenho nem suporte financeiro para chamar mais 300 professores, não faria isso. Mas o ideal seria eu já aprovar para eu ter um planejamento de longo prazo. Sim, porque senão dar consistência. Para dar consistência. Então, como é sempre entendido como impacto financeiro, aí aquela coisa não anda e fica para frente. A gente tem pior ainda um cenário na parte de técnicos, né? A gente tem técnico de nível fundamental, de nível médio e de nível superior. A gente já decidiu, por essa gestão, de não contratar mais técnico de nível fundamental. Por quê? Porque geralmente eles têm uma escolaridade maior que aquilo,
né? Então, e para uma universidade no mínimo médio ou superior. Só que no médio, a gente tem hoje só 18 vagas, porque aposentaram recentemente alguns. Né? E a gente precisaria ampliar esse quadro também. Então, o que aconteceu na última gestão? A gente acabou chamando o técnico de nível fundamental, porque o de médio estava lotado. A gente está tentando agora passar no governo uma transposição. A gente extinguiu 60 vagas de médio de execução, né, que é fundamental, para transformar em 40 vagas de médio, que em teoria o valor seria o mesmo, a gente fez só uma transposição. Aí a gente está vendo se o governo vai aceitar mandar isso, porque senão a gente fica... A gente está tentando criar formas para não ficar amarrado, né? Esse teu docente, o nosso docente substituto, ele pode ficar quanto tempo? 4 anos. 4 anos? 2 por 2, né? Semestralmente é renovado o contrato, né? Todo semestre renova o contrato ou é encerrado? 8 semestres no máximo. 8 semestres. O bom é que não considera isso como um gasto continuado, né? Pode, porque o professor contratado por concurso, ele é gasto continuado. E aí tem impacto nos próximos orçamentos. Esse não, você pode extinguir curso, fazer remanejamento. Não é bem assim. Porque na prática você teria que ter uma previsão orçamentária para aquele aumento de gasto com o pessoal, né? Essa é a ideia. Mas em teoria tu já tem, porque um substituto... O que o substituto ganha menos que o efetivo, tá? Ele ganha menos porque o nosso efetivo ele não trabalha as 40 horas no ensino de graduação, né? Mas o valor por hora aula do substituto e do efetivo é igual, tá? Então assim, a diferença é que ele vai receber um pouco menos porque ele não faz pesquisa e extensão. Então ele não vai fechar as 40 horas. Mas se tu botar uma pessoa substituta 40 horas com efetivo 40 horas, o valor é exatamente o mesmo. A diferença também é que o efetivo ele vai subir na carreira, ele vai juntar triênios, no longo prazo tem uma diferença. Mas no curto prazo, tu vê que tem uma substituição que poderia ser feita de valor. Mas a gente precisaria de um auxílio do governo para mandar alguns fatos para a Assembleia para a gente poder aprovar. Como despesa de pessoal, eles são muito similares. São muito similares. Até praticamente idênticos, como despesa de pessoal. Inclusive o impacto dos 75% deles também acaba impactando a mesma forma. Tá, eu quero retornar a um assunto que nós começamos no ano passado. Porque a UDESC tem 3 macro áreas, né? Pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Nós não temos, por exemplo, a noção de quanto que custa o ensino, de quanto custa a pesquisa e de quanto custa a extensão. E nós não temos, consequentemente, o custo por aluno na UDESC. Não é isso? Sim. E isso nós conversamos no ano passado. Conversamos. É lógico, eu sei que é toda uma engenharia que precisa ser desenvolvida, né? Para não se ter um sistema para... A contabilidade de custos. Bom, já foi feito várias... Sim, nós temos aqui a ESAG, que é a mãe não, disso tudo. Na Fazenda, o módulo de custo não está funcionando. Pois é, mas eu digo, a UDESC não poderia dar isso, desenvolver isso para apresentar para o Estado? Pois é. Tem como fazer. Eu acho que tem. É que o quadro está bem reduzido, a gente não tem priorizado isso, mas teria como fazer, porque na verdade a gente tem que pegar o principal custo que é pessoal, né? Principalmente a questão do professor. E o professor ele tem um PTI com toda a sua carga horária alocada. Ele tem lá a extensão na carga horária dele, ele tem ensino, ele tem pesquisa e ele tem administração. Teria que pegar cada folha dele, de cada um deles, né? Sim. E fazer conforme a ocupação docente dele. E aí depois outras coisas ir rateando, mas o principal seria do professor. E tem vários custos também que são, né? Se for pegar o PAP que ela botou aí, aquela descentralização da FAPESC de 1.800.000, aquilo é custo da pesquisa, né? A gente tem vários programas que já são para cada um deles. Cada uma das atividades, sim, tem um programa de apoio. Tem um programa de apoio. Né? As bolsas também são separadas. Tem como fazer, vai dar um algoritmo complexo, mas é um belo de um trabalho, mas tem como fazer. Não pode dizer que é impossível porque não é. Eu acho que a nossa universidade ela tem que estar à frente disso tudo. Pela excelência dela. Justamente, ela não busca a excelência e ela está nesse caminho. E ela está sendo diferente, entendeu? Ó, 2019, nós vamos ter o custo. Vamos tentar. Posso concluir que foi concluído na Fazenda, né? Que eles chegaram à conclusão que o custo-benefício de um sistema de curso, pelo preço de se instalar separando por cento de custo, criando um sistema de software e tudo mais,
eles chegaram a uma conclusão de que nesse momento, com o orçamento atual, não vale tanto a pena. Né? Agora, não se abandonou o projeto, tá? Existe o projeto e tudo mais, mas não vingou. Outras coisas vingaram, então, mas isso... Não, mas eu digo, mas a UDESC aqui, ela tem um grupo que tem uma competência fantástica nessa área de custos. Sim. Então, tem todo o pessoal da ESAG ali, só se não é mais daquela época do meu tempo, quando eu fiz a ESAG aqui, né, que essa área era uma área que o pessoal realmente ia firme. Até tinha na época o ITAG, inclusive, né, que fazia N trabalhos, e eu acho que ela tem a competência, está faltando de repente... Um pouquinho de braço, você falou um pouquinho de braço. Não, mas digo, eu reuni uma equipe... projeto modelo, né? Isso, e startar, né? Eu sei que já existe um projeto do PTI eletrônico, né, que talvez vai facilitar esse processo, que hoje é manual, né, então ficaria inviável ir lá e formar manualmente uma planilha. Não, pode dizer que... Com esse PTI eletrônico talvez vá facilitar um pouco esse processo. Eu acredito que na sala aqui já deva ter pessoas formadas ou já ter contato com a contabilidade. Com a contabilidade custo, inclusive, já deu para ver como é complexo, né? Imagina no estado inteiro. Isso que a gente... Nós estamos falando aqui na UDESC, nós estamos falando na UDESC. É o desafio. É o desafio. Até porque a UDESC, ela fica muito desagradável, né, se buscar fora, quando aqui se tem toda uma competência que pode chegar. Eu acho que só assinaria uma informação dessa. O custo não está Mas tá bom, gente, só o assunto, eu acho que não, assunto que é palpitante. Esse curso aqui, Você sabe quanto custa um aluno? Quer dizer, se tu estivesse no mercado competindo, tu ia ter dificuldade. Tu não iria sobreviver. O que Então o Estado está muito caro. Essa é a conclusão do... Deu início a esse negócio. Não faz o orçamento pelo número de alunos que estudam, A atividade de extensão de mostrou 700 ações de extensão, né, atendendo milhares de cursos de graduação. 650 mil pessoas. Por isso que São 17 então? Essa conta é perigosa, mas tentadora. Não, eu vou explicar para vocês uma razão, por exemplo, ela é perigosa. Só Olha só. para fazer o conselheiro. Não faz assim não. Eu vou trazer uma a mais, não. Isso aí não faz. Esse número aí não. Essa matemática básica aí. Não, estou juntando pós, com graduação, com tudo, pela despesa toda, deu 22 mil por aluno. 22 mil por aluno. Por ano? Por ano. Não, mas pronto, já está aí. A graduação, custa 15 mil. Custa 15 mil? 15 mais 2. Pegou os 8. Peguei 17 mil. Não, mas aí tu está sendo muito injusto com a graduação. Tem que explicar, por exemplo, assim, ó. Mas proporcionalmente, proporcionalmente esse 2 mil em relação a 15 mil, meio que... Não, mas é que assim, ó, o custo da pós-graduação vai ser bem mais alto. Vou explicar, por exemplo, como é que funciona o PTI do nosso professor hoje, tá? Um professor da graduação, ele tem 40 horas para trabalhar aqui. Dessas 40, ele tem que dar 12 em sala de aula, tá? E ele pode dobrar mais 12 de atividade pedagógica. Então, para um professor que está só na graduação, tu conta 24 horas das 40 para a graduação. Se ele estiver na pós, essas 12 diminuem para 8. Então, ficariam só 16 horas para a graduação. Então, 1/3 do custo dele só vai para a graduação, o salário. Só um exemplo que eu estou te dando que, se for fazer rodar, tu vai ver que a pesquisa é uma coisa que requer bastante investimento, a pós-graduação requer bastante investimento. Então, a gente geralmente divide pelo número de anos de graduação e esquece que a universidade ela é o tripé, ela é ensino, pesquisa e extensão. E a pesquisa e a extensão levam bastante recursos. Né? Isso que... complexo, né? Não, a ocupação docente é uma coisa bem complexa. Precisa ter essas análises, porque às vezes tu está investindo muito numa área que ela não é tão prioritária quanto uma outra. Todas elas são, essa não há dúvida. Mas no momento, por exemplo, no Estado, o que interessa mais? A pesquisa, a extensão ou o ensino? Depende de tudo. Não, eu sei, mas em função da limitação dos recursos... tu diz para a gestão desse recurso? Sim, para tu priorizar aquilo que efetivamente interessa. Né?
Mas é só tem que tomar cuidado com essa informação da parte, e vamos falar claramente, assim, para a parte, às vezes, política do Estado, para pensar, é que, apesar de a graduação ser a coisa que as pessoas veem e tem volume, por exemplo, a pesquisa é o que faz o desenvolvimento para o futuro, e a pesquisa, ela fortalece a graduação, né? A pós-graduação também fortalece a graduação. Se a gente for olhar o custo isolado dela, talvez ela tenha um custo isolado maior, só que ela faz essa cadeia girar. Então, às vezes, também a gente tem um pouco de preocupação de dividir todos esses números, até por alguma análise externa, de achar que elas são dissociáveis, né? Então, posso chegar num valor do o custo da extensão, o custo da pós-graduação, da graduação e da pesquisa. No entanto, se eu sou uma universidade, eu não posso dizer, tipo, já que eu preciso cortar, eu corto a extensão aqui e mantenho os outros dois. Porque aí eu perdi o meu tripé e caí. Então, eu acho que vale a pena o estudo, mas ele tem que ser muito, ao apresentar, ele tem que ter muito cuidado sobre cada fato. Tomou muito impulso a contabilidade de custo na Alemanha nazista, né? Tanto querer cortar custo, que eles criaram as câmaras de gás, né? Para cortar custo. Nossa! Foi pesado agora! Muito cuidado. Ainda bem que Mora é italiano. Mora jamais faz isso, gente boa. Então, dá mais alguma observação com relação à apresentação dos números financeiros e contábeis? Então, agradecer mais uma vez. Esse ano posso dizer que ficou leve a apresentação? Ficou legal. Até porque o meu relatório praticamente seguiu aqueles quadros ali, eu não tinha visto, né, os quadros, mas praticamente seguiu a sequência que deu uma visão ao mesmo tempo macro, mas com informações precisas e pontuais dos principais números que a contabilidade, que esse relatório e até do próprio relatório de gestão também trazia. Né? Podemos... Então, a nossa conclusão, eu fiz menção aqui especificamente sobre a receita realizada, a receita orçada, com aquele destaque para transferências correntes, que teve uma realização inferior a 5 milhões ali, foi o que deu destaque maior naquela... A receita realizada foi inferior a 11%, né? A despesa executada alcançou 92%, um número com relação à atualizada. Os investimentos também foram de 20 milhões, apenas 57% daquilo que a gente tinha programado. E o pessoal também, de 289 milhões, alcançou 99,9%. Né? A receita arrecadada, executadas, o superávit financeiro de 22 milhões, houve uma redução de 32% em relação ao ano que passou. E o patrimônio líquido, esse crescimento de 3,8% em relação ao patrimônio líquido de 2016, que foi 174 milhões. O relatório de gestão, os principais itens, né? Então, a nossa conclusão da análise detalhada sobre os números do demonstrativo contábeis, de se ressaltar que os gastos com a folha de pagamentos, em encargo, 289 milhões, representou 76,63. Né? Em 2016, a relação foi de 73. Ao contrário, né? Ao contrário. Mas mesmo assim, esse percentual chama a atenção da gente, que a gente está ali no limite, né? No limite do percentual da legislação. Já foi dito aqui, não sei se foi ele que fez essa menção uma vez, que isso aqui estaria dentro do Estado, é isso? Sim. Quer dizer, não é um isoladamente passar que vai nos criar uma coisa, né? Então, cumprimento aos gestores e colaboradores pela eficiência na gestão do recurso de 2017, mesmo levando em consideração a acentuada crise nas finanças do Estado de Santa Catarina. Mesmo assim, eu acho que com tudo isso ainda tivemos um ano que não podemos reclamar, né? Não podemos chorar, né? E com todo o exposto, eu recomendo a aprovação do relatório de gestão, bem como do relatório demonstrativo contábil de folhas 86 e 157, integrantes da prestação anual de contas de 2017. Lorival Amorim, conselheiro relator. Coloquem em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Muito bem. Parabéns a nós todos. Obrigado a todos aí pela apresentação. Em especial também a vinda aí do nosso conselheiro, é isso? Para assuntos de
Da Fazenda? Ah, bom então. Murilo? De secretaria. Algum complemento de vocês? Ok. Podemos encerrar nossa sessão então de aprovação de contas do exercício 2019. Antes então de encerrar, só participar então que nós temos as reuniões ordinárias, elas ficaram esse ano para 18 de abril e 17 de outubro, tá? Isso está no calendário acadêmico da universidade já. 18 de abril. Ah, de abril agora? Isso. E 17 de outubro. O que eu quero dizer é que essa nossa reunião, essa nossa sessão, ela é muito agradável, porque a gente tem a oportunidade, né, de contar com essa equipe especial, né? Vocês são todos líderes aqui na UDESC, né? Eu quando lembro UDESC eu lembro ESAG, mas é UDESC, né? E constituída por uma equipe competente, um pessoal dedicado, um pessoal que efetivamente corresponde. E eu que já estou aqui como conselheiro já há uns 6, 7 anos, eu tenho sentido esse progresso. Porque no início a gente vinha aqui, era só números, só contabilidade, e uma ocasião eu perguntei, sim, esses números correspondem a quê? O que se faz com esses números? Efetivamente, dá um retorno à sociedade ou simplesmente se... Né? E agora, né, se tem a oportunidade nessas reuniões de se saber efetivamente, né, para onde que está indo esse recurso, para que ele se presta, qual é a contribuição, qual é o retorno que a sociedade tem e assim por diante. Então, eu me sinto muito orgulhoso, né, de participar dessa casa também, né, e sempre que possível também de colaborar. Né. Não é isso, presidente? E esse povo da contabilidade tem que estar nessa reunião, sabe, né? E o pessoal da administração também. O próprio planejamento, né? Porque dá uma visão completa, né, da prestação de conta, né? Então... Agora, a contabilidade estadual, ela precisa ser mais... ela está muito complicada, está muito sofisticada. E isso só impera, só cria problemas, porque o dinheiro no Estado passa a ter cor. Eu não sei, a Ieda e a Vera se podiam se manifestar, vocês também, sobre essas mudanças. Nós tivemos recentemente aí uma mudança aí do Conselho Federal de Contabilidade, né? Que ele interveio também na contabilidade pública, também, nas normas da contabilidade pública. Queria um depoimento de vocês. Melhorou em termos de gestão? Eu posso dizer, a gente acompanha meio de longe, porque tem o pessoal da gerência apropriada para isso do Estado, o Rosemar pode falar mais. Mas, na minha opinião, eu entendo que o olhar que está se tomando, o rumo que está se tomando, é para que a gente tenha informações mais úteis. Esse é o meu olhar. Fechou. Mais gestão. Mais gestores aqui. Mais úteis. Olhamos para frente, não olhar para trás. Né? A ideia é que o contador seja um braço direito da gestão para a orientação. Perfeito. Não um mero operador. Não um mero operador. É interessante porque eu entrei na faculdade de contabilidade e já se falava que a contabilidade pública é a parte mais difícil da contabilidade. E de fato era. Né? Você fez aqui a contabilidade? Eu fiz na Universidade Federal do Paraná. Né? Do Paraná. Do Paraná. E você faz a faculdade, depois para sair da faculdade você tem que fazer uma prova do CRC, né? E depois para entrar no Estado tem que fazer uma prova novamente. E quando você se depara com a contabilidade, você vê que, nossa, é um troço difícil, sabe? Mas com o tempo, e agora com essas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, né? Eu acho que vem facilitar, porque ela aproximou aquilo que se estudava na faculdade com a contabilidade pública. Porque a contabilidade pública se aproximou da contabilidade das empresas. Era outro mundo, né? Quem passou aqui pela Federal, isso pegou o Dias, pegou o Flávio, um patrimônio líquido. Era uma coisa hermética, né? Ninguém assim, não tinha nada de comparar com, né, com a contabilidade privada, era um outro mundo, né? E só ia estudar contabilidade pública quem fosse trabalhar no setor público, porque por amor e por simpatia mesmo, ninguém... E agora, então, tu olha as empresas públicas do Estado, as que são dependentes, vamos dizer, do Tesouro do Estado, ela faz duas contabilidades. Faz uma pública e uma privada.